tudo de bom. Oferecimento Merini Seguros, Unimed, Nani e Cia Roupas Brancas, Supermercados Mesa Lira, Restaurante Panela de Barro. E neste bloco, vou conversar com as meninas do blog Vale por Elas. Eu vou falar com a Rita. Rita, tudo certinho, Rita? Tudo bem, Anny? Com a Fran. Tudo certinho, tudo ótimo. Fábio, tudo certo? Olá! Mais uma vez, então, pra gente hoje falar sobre um tema aí muito legal. A gente vai falar sobre aquelas mamães que tiveram os seus bebês e como é que ficam as visitas com essas mamães. Então, mamães que acabaram de ter os bebês, então como é que fica? De repente, já no primeiro dia vai ter visita, vai esperar chegar em casa? Como é que funciona isso, hein, meninas? O que vocês acham? Ai, Annelise, eu vou falar uma experiência minha mesmo, tá? Quando primeiro neto e tal, foi bem complicadinho pra mim as visitas. Todo mundo queria conhecer. É a curiosidade, a gente também quer conhecer. Principalmente quando é o primeiro, Quando né? é o primeiro, Então, assim, foi bem difícil. Quando eu cheguei em casa, o primeiro dia que eu cheguei em casa, começou a chegar todo mundo junto. Eu comecei a entrar em pânico, porque eu não conhecia a criança que estava entrando dentro de casa, o novo habitante. E todo mundo vindo visitar, aquela criança começou a chorar, eu não sabia se ele tinha fome, se eu tinha que trocar, se ele só queria mãe, queria colo. Eu não sabia o que fazer. E aqueles pessoal chegando e perguntando, e eu não... Vou atender a visita, vou atender o neném, o que eu faço primeiro? Então, foi bem difícil para mim. É como se precisasse de um tempo para se adaptar, porque é uma situação nova, na verdade, né? é uma adaptação. É bem adaptável mesmo, porque a criança a gente não conhece, é um ser humano novo, simplesmente que joga dentro da tua casa e tu não sabe se é tu que tem que se adaptar aos horários dele, ou ele aos teus horários, como é que vai fazer. As pessoas não se conhecem. É bem difícil. Assim, lá em casa foi um pouco mais tranquilo, assim, porque o meu filho é o último neto, no caso, né? Foi o último, é o mais novo. Então já foi uma coisa mais... Todo mundo já tinha experiência, já sabia como é que fazia e tal. Então, na maternidade, rolou uma coisa bem tranquila. Né? A família foi lá aos poucos me visitar. E depois, assim, eu quando eu tive o Matias, foi tudo tão tranquilo pra mim, Annelise, porque parecia que eu tava num hotel 5 estrelas lá no hospital. Porque a doutora Adriana, minha médica, falou assim: Rita, faz assim pra tu se sentir melhor. É uma dica que eu dou pras mães. Depois, eu tive cesárea. Depois que tiver tudo certo, toma um banho, porque daí tem aqueles papos, que não pode tomar banho, não pode lavar o cabelo, tudo besteira, né? Isso já era. Daí o Matias nasceu às 3h30 da tarde, eu fui pro quarto, daí passou a anestesia, aquela coisa toda. Daí meia-noite eu levantei, fui tomar banho, né? Me arrumei, já tinha feito uma prancha no cabelo, que eu queria ficar bem bonita pra todo mundo me ver, porque não ia ver só o Matias e me ver também. Daí, no outro dia, eu acordei e tirei a camisola, a roupa que eu tava, e coloquei uma roupa normal. E aquilo me fez me sentir muito bem. Porque tu não é uma doente, né? Tu não tá convalescendo, né? Tu acabou de ter um bebê, as pessoas vão te visitar. Então a gente se anima mais. Daí eu tirei aquele pijama, aquela roupa que eu tava, coloquei uma roupa normal, fui receber as visitas, só veio a família mesmo, assim. As irmãs, a mãe, algumas tias e só. E depois, quando eu fui pra casa, foi bem tranquilo. Bem tranquilo. E eu tava muito bem resolvida com a situação, então pra mim foi tudo certo. E depois eu peguei o Matias, quando ele já tinha uns 15 dias mais ou menos, quando eu já pude voltar a dirigir, e fui daí visitar as pessoas com ele. Foi bem bom. Ah, que legal. Fez o contrário, então, né? E com você, Fábio, como é que foi? Então, aí a Fran falando dessa experiência de primeiro neto, né? Na casa da minha mãe, quando o Léo chegou, que é o nosso primeiro bebê, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque nós somos todos assim, temos o cabelo bem preto, né? A pele assim. E quando a gente foi lá conhecer o tão esperado bebê, ele era completamente caramelo e careca. Gente, ele era cor de cuia, a gente fala pra ele. Porque o pai dele tem essa pele, só que a gente jamais esperou. A gente esperou um Little Linhares, né? E a gente chegou lá e não tinha absolutamente nada nosso, a não ser o olho, né? Que era igual da minha irmã, não o meu, mas igual da minha irmã. Então, ele nasceu com 4,100, então eu também esperava um bebê menor. Ele era um big baby, então foi assustador. Mas eu curti muito, porque eu acho que a gente curte mais quando a gente é tia, né? Essa chegada. Justamente por causa dessas fragilidades e toda a adaptação. Então, eu me lembro que eu curti, assim, fazer uma colagem. Eu peguei várias revistas e fui recortando um monte de coisa, porque eu, na minha completa inexperiência, achei que o bebê ia se lembrar um dia. Mas, assim, a minha irmã daí se sentiu muito acolhida, né? Foi bem legal. E já com a minha filha, eu acho que eu concordo plenamente com essa opinião que as meninas acabaram dando, que
quem deve vir primeiro é a família bem íntima, porque a gente tá ali aprendendo a pedalar. É verdade. Né? Assim, ó, eu não sei, até vou perguntar para vocês, os meus filhos já são, né, bem... Imagina, a Aline já tá com 28, indo para 29, Daniel 31, então, naquela época, a gente costumava ficar, acho que 3 ou 4 dias, ganhava o bebê e ficava internada, né, ficava lá 3, 4 dias. E no caso do Daniel, do meu primeiro filho, eu fiquei, acho que uns 15 dias, enfim, surgiram alguns problemas e tal. Eu lembro que eu amamentei, acho que umas 15 crianças. Então, as crianças vinham, amamentavam comigo primeiro, faziam uma filinha, assim, lá na cama, do meu lado. Foi a ama seca. Fui a ama seca. Depois que elas estavam amamentadas, elas iam conhecer as suas mamães, né? E, então, foi uma coisa muito bacana. Então, imagina, eu fiquei lá quase 2 semanas, o Daniel ficou internado também, devido a esses problemas que aconteceram. Então, eu tive muitas visitas, muitas mesmo. E eu estava, assim, exausta. Porque, além de todas essas crianças que eu amamentava, tinha as visitas todas para atender. E quando chegava o Daniel, eu já não aguentava mais. Quando chegava o meu filho de novo, eu já estava, assim, exausta também. Eu já queria dormir, já estava super cansada. Então, hoje eu acho que é diferente. Eu não sei, vocês que têm os seus filhos mais novos, mais recentes, mas eu acho que é o quê? É uma coisa de 1 dia, 2, eu não sei. 2 dias. 2 dias no hospital. A gente fica no hospital 2 dias. Mas é bem, assim, pra mim foi bem tranquilo, né? A única coisa que rolou de estresse no hospital foi assim, o bebê que tava no quarto do lado onde eu tava, ele berrava dia e noite. O engraçado meu também. E coincidentemente, o Matias dormia, menina. Da Rita. Sério? É. Gente, ele dormia, o Matias dormia direto e o bebê do lado berrava o tempo inteiro. Então foi mais aquele estresse ali, porque o resto pra mim foi maravilha. Pra mim também, é só tirando o priminho da Rita, que também, coincidentemente, já de tô novo... vendo que sempre tem alguma coisa da Rita em volta. O destino de vocês era fazer alguma coisa juntas, viu? Exatamente. Aquela menina chorou a noite inteira. Eu quase fui lá assim, deixa que eu dou de mamar, deixa que eu levo pra passear, faço qualquer coisa. Mas deixa eu dormir.